Opa! Boa noite. Mais uma live aí começando uma semana. Aliás, uma semana que me parece que nós ficamos mais. Eu penso que as coisas estão dando certo para Fortaleza, né? Os números começam a aparecer mais sob controle. Desde o início eu tenho dito que não se trata nem de controlar. O mundo mostrou que isso não teve controle, mas nós conseguimos não perder, pelo menos dentro do que foi programado. O governador Camilo está de parabéns, porque em que pese a pressão, as críticas, mas se não fosse essas medidas, da maneira como foi adotada, a gente talvez tivesse uma situação mais complicada. Parabéns a todos, eu penso que Fortaleza está no caminho certo. Mais uma live, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o Simões, uns chamam Simões, outros chamam Pastor Simões. Eu estava brincando com ele há pouco, às vezes só não dá para chamar pelo primeiro nome, que acho que a mãe dele aí, no melhor sentido, mãe é mãe, mas complicou um pouquinho, né? Porque um chama Jamiel, outro Jamilson, Jamison. Mas é o nosso querido Pastor Simões, que eu acho que já deu um alô aqui. E daqui a pouco, então, ele vai fazer o pedido aí para aparecer na nossa tela para a gente poder conversar. Conversar um pouquinho sobre como é que, em épocas, né, de isolamento, como é que a gente está vendo esse tempo, né? Será que esse tempo aproximou as pessoas da reflexão, né, da espiritualidade? Será que nós vamos sair melhor de tudo isso? Eu sou muito otimista, acho que a gente tem que pensar nesse horizonte, sabe? A gente vai... Opa, peraí que o Simão já está aqui na nossa tela, já acenou. E acho que, para nossa alegria, ele já está aparecendo na tela. Boa noite! Boa noite, Ronivaldo. Boa noite aí todo mundo que está tirando o tempinho aí para escutar a gente. É uma alegria estar com vocês. Perfeito. Aliás, calma que eu quero que você mesmo se apresente um pouquinho melhor. Mas eu estava dizendo que você foi nosso senador, nosso candidato, né, na cidade. A cidade teve a alegria de conhecer a cidade, que eu digo do ponto de vista mais geral, porque uma eleição tem essa possibilidade. Você já tem uma caminhada que dispensa apresentação, uma boa caminhada como militante aí dos movimentos sociais ligados a essa luta da criança, a luta da periferia. Mas quando eu digo assim, gente, é porque eu estava agora brincando, viu? Que a gente pode chamar Simões, Pastor Simões, então, pode ser tudo. Às vezes, mais difícil é chamar o primeiro nome, que sua mãe é maravilhosa, com certeza. Ainda hoje eu vi uma postagem sua, linda, do seu pai, no alto dos seus 90 anos, quase 91, Sim, né? E a sua mãe? é. E acho que naquela época, alguns anos atrás, ela caprichou, viu? No seu primeiro nome, né? Mas vamos de Simões. Como é, Sônia? Bicho, a Sônia está dizendo, olha quem fala, Ronivaldo. Ronivaldo também não é? Mas, cara, boa noite. Já temos aqui um monte de gente boa. A Simone Galena. Ô, Simone, seja bem-vinda. A Lana, a Kelly, o Evangelista. Só gente aqui entrando. Porque hoje à noite nós vamos conversar um pouquinho. Eu estava comentando, será que nesse tempo as pessoas estão refletindo mais sobre a espiritualidade? Me parece que, com certeza, será que nós vamos sair melhor de tudo isso? A partir daí, eu convidei esse meu querido, lindo Simões para conversar sobre um pouco a fé e as organizações sociais na construção de um novo tempo. A gente está falando tudo ao mesmo tempo da pandemia, porque isso atravessou o mundo, o estado da nossa cidade. O isolamento social se mostrou a medida mais eficaz, é verdade, tanto é que os números começam aqui em Fortaleza, graças a Deus, a apontar para um controle da curva, mas nós somos seres humanos, interagimos,
As redes sociais têm, inclusive, permitido que a gente use mão dessa ferramenta. E eu já estou falando demais, eu quero que o nosso convidado se apresente melhor e vamos conversar um pouco aqui, um bate-papo sobre isso, né? Com você, meu lindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ronivaldo. Agradeço aí toda a manifestação de carinho nos comentários aí. Muita gente boa, muita gente conhecida, muita gente. Está excelente a internet, a imagem e o som. Mas os Tá bom. nossos, o nosso público vai dando toque aí, se tem que, o que é que tem que tá bom. ajustar. Tá certo. Então, gente, eu sou paraense de nascimento, eu nasci em Belém do Pará. Meus pais foram para o norte na Guerra da Borracha e eu sou o último filho, né? Então, de 10 filhos, eu nasci lá e vim para cá, para o Bom Jardim, de onde nunca mais saí, né? Então, eu sou o 10º filho, né, dessa leva aí do casal do seu Antônio e da dona Terezinha. E aí fui me construindo ali na periferia, tive uma carreira como atleta, e era atleta de verdade, viu, gente? Eu lutei até os 22 anos, fui atleta da seleção brasileira, e o De esporte quê? de Qual foi a karatê, modalidade? de karatê, né? Então, fui para a seleção brasileira, fui campeão sul-americano, então tive uma carreira como atleta de competição e tal. E aí depois eu passei um tempo na carreira militar, e aí estava na greve da polícia de 97, aquela coisa terrível aqui e tal. E me senti chamado para servir as pessoas de outro jeito, né? Conversei com meu pai, disse, pai, eu quero ser pastor, eu tenho uma carreira dentro institucional, né? Eu fui ordenado na Igreja Presbiteriana, fui presidente do Sínodo Setentrional, que vai do Amazonas para Fortaleza, então metade do Brasil, grandão. E eu fazia um esforço danado para a igreja vir para a rua. E a igreja fazia um esforço danado para levantar mais muros. E aí teve um tempo que a gente precisou conversar e dizer, gente, cada um para o seu lado, né? E aí, mas no seminário ainda, eu entendia que a cidade é a nossa paróquia. Então, tudo que acontece na cidade, a minha caminhada na criação da asa, a... Houve um choque aqui de internet, mas tá me ouvindo bem, pastor? Tô ouvindo. Não, então eu quero só dizer que nessa perspectiva da construção da igreja, eu estava aqui me lembrando, você falando dessa sua trajetória, eu também iniciei no movimento pastoral da Igreja Católica, e a época da opção preferencial pelos pobres, eu fui da PJMP, né, da Pastoral de Juventude. E você me lembrando agora essa necessidade de construir uma igreja, me lembrei de uma letra linda que dizia mais ou menos assim, acho que do Zé Vicente: igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação, e em Jesus Cristo a ressurreição. Então essa sua perspectiva de construção da igreja. Alô, consegue? Vamos ver aqui. Agora a sua internet está rodando um pouquinho. A minha eu aproveitei para ligar também aqui o 4G. Está parado um pouquinho? Espera ainda, vamos nós. Vamos se ajustar aqui, ó. Aí a internet às vezes quer aprontar com a gente. Voltou tudo, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo bem. Você me escuta? Agora sim, eu acho que ajustou. Você viu o comentário que eu fiz? Ou quer que eu repita? Não, eu vi você cantando. Terminou cantando. Pronto, então pronto. Era porque quando você falou dessa sua perspectiva da igreja e tal, e é sobre isso que eu quero que você fale um pouquinho mais. Porque eu lhe interrompi só para lembrar que eu também, ao ser passado um pouco na minha época da pastoral da juventude e tal,
você falando dessa perspectiva de que você queria conversar com as pessoas, atingir as pessoas, e às vezes as igrejas, não no sentido de caso pensado, mas constrói os muros, né? Os templos e tal. E a Uhum, igreja, na verdade, é muito mais, como eu quis lembrar na letra, a igreja é uhum, povo, no sentido sim. do sentido de pensar, aonde ele puder se organizar. Parabéns, Uhum, viu? Porque eu lhe ouvindo, óbvio, achei legal ouvir, porque de ter nossa, como é que a gente fugiu na caminhada. Siga. uhum. Tá. Então, eu sempre tive uma perspectiva do evangelho mais libertadora, né? Eu não me considero um progressista, porque eu só tento seguir o evangelho. Então, não tem nada de progressista nisso, né? Então, eu fiz uma opção radical pelos pobres, eu fiz uma opção ah, por enfrentar todas as formas de injustiça que cruzarem o meu caminho e minha trajetória. E assim eu tenho me pautado, procurado me pautar, buscado coerência naquilo entre o que eu acredito e o que eu faço, né? Então, é isso, a caminhada também. Vai entendendo que fazer opções, né? Então, eu tenho tentado fazer essas opções à luz do Evangelho e à luz do Hum. segmento de Jesus Cristo. Pois aproveito para a gente fazer, assim, digamos, a primeira reflexão, né, quando a gente propôs o tema fé e as organizações sociais, em épocas da pandemia, e eu não tenho dúvida que, nesse momento que a gente está se deparando com a maior crise sanitária dessa nossa geração, nós temos aí em torno de, né, 40, 45, 50 anos, a última grande crise sanitária foi em 1918, fazem 100 anos, portanto, ainda tem alguns que ainda estão com esse privilégio, são centenários, mas a maioria nunca tinha passado por isso. E nessa perspectiva Uhum. agora, eu fico a lhe perguntar. Eu tenho certeza que as organizações sociais e essa mistura com a fé, portanto, a partir da nossa perspectiva, todas as organizações são importantes. Nesse momento, as igrejas, os movimentos sociais que têm esse lado, né, de trabalhar também associado à fé, eu acho que tem sido muito Uhum. importante para, inclusive, ajudar a passar por esse tempo. Tempo que eu lhe pergunto, você acha que esse tempo tem aproximado mais as pessoas a refletir um pouco, pensar sobre a espiritualidade nossa? Ronivaldo, aqui eu vou fazer, se me permita você e as pessoas que estão nos escutando, eu vou fazer uma diferenciação. A religião, ela é hermeticamente fechada, ela é pouco porosa, ela pouco escuta o clamor da vida real, né? Você imagina, por exemplo, a religião cristã se enclausura atrás das encíclicas, ela se enclausura atrás da estrutura hierarquizada eclesiástica e ela escuta pouco a sociedade, né? Então, a religião é isso, a religião é proteger. Fora da religião, há os movimentos de vida, né? Que trazem vida e experienciam a fé de outra forma. E aí, no catolicismo, a gente tem o catolicismo popular, né, que trouxe vida à Igreja Católica, que trouxe porosidade. Você tem, mas também um lastro de gente que se posiciona a favor da vida. E isso é espiritualidade, né? Olhar para o mundo e olhar para a vida e descobrir nele sentido e descobrir nele uma vocação, uma missão, é a construção de espiritual. Querendo assim, por exemplo, essa pandemia impôs às pessoas a uma reflexão de alguma maneira. Então, para além da nossa
opção religiosa, né, no caso, e nesse aspecto, para ser bem ecumênico, eu estou falando no sentido que cada um se apegue, né, para viver a sua espiritualidade, mas a reflexão, eu fico imaginando, por exemplo, que Sim, sim, eu acho que as pessoas nessa pandemia, algumas pessoas têm procurado um sentido de conexão, né? Então, quem tem esse privilégio de estar nesse campo que é possível pensar numa espiritualidade, na própria existência, está fazendo. Mas também tem a outra parte da população que está sem completa assistência. E essa outra parte está sendo ajudada. Então, eu vejo redes de conexão de gente querendo ajudar e de gente sendo ajudada. Então, esse para mim é o maior exercício de espiritualidade. É a prática da empatia e da solidariedade. muito bem. Agora, já que você falou um pouco aí da coisa, eu vou aproveitar e explorar no sentido, você é pesquisador do Laboratório de Conflito ou Conflitualidade, né, e Violência da UESC. Uhum. Você, a partir do seu olhar, nós todos estamos cumprindo o isolamento, mas dentro do trabalho, eu, por exemplo, tenho tocado as questões virtuais, as sessões da Câmara. Ainda amanhã nós vamos ter uma. Daqui a pouco eu quero sua opinião sobre a matéria de amanhã da Câmara. Mas você, daí da sua casa, está tocando o seu acompanhamento, por exemplo, dessas questões dos conflitos. Como é que está essa conflitualidade e as próprias violências no sentido da cidade em épocas de pandemia? Sim. Antes de responder aqui, eu queria só saudar o pastor Henrique Vieira, acabou de entrar aí no bate-papo. Henrique Vieira é uma inspiração, né? Ele tem Com um trabalho, certeza. É uma né, tem um inspiração para todos trabalho nós. fantástico aí da disputa de narrativa. Então, Henrique, um abraço para você. Deixa Mas eu como é que está a aproveitar também para cidade? mandar um abraço para o Padre Giovanni Isso. Saraiva, que entrou também. Abraço, Ah, Padre que bom. Giovanni. Está aqui nos acompanhando. Mandou há pouco aqui um alô, viu? Com você, Simões. Fale. Tá bom. Então, gente, nós temos aqui no Ceará, os homicídios não deram trégua, né? Então, a gente teve agora no mês de abril o recorde de mortes por intervenção policial. Então, a gente ainda tem uma cidade muito violenta, conflitos territoriais por grupos organizados e armados acontecendo, né? Então, em toda a cidade. Então, a gente precisa ah, achar o caminho para uma política de segurança pública que não repita os mesmos erros do passado, né? Então, nesse sentido, a gente precisa virar a chave da segurança pública, porque a gente não vai resolver problemas de segurança pública, os problemas que a gente tem de forma estrutural, com uma polícia que se pauta, né, pela ação ostensiva e não pela investigação. Então, a gente precisa virar essa chave da segurança pública para que a gente consiga dar sossego para as pessoas, né? A gente não aguenta mais tanta morte. A gente teve agora, nesses últimos meses, concomitantemente à pandemia, os números maiores de homicídio, né? Maio foi o mês mais sangrento da história do Ceará. Então a gente precisa encontrar um outro caminho para a segurança pública que não passe pelo o policiamento ostensivo e essa militarização da vida. Aliás, é lamentável a gente ver que se revela, né, em épocas de pandemia, do isolamento, mas a sociedade precisa enfrentar alguns problemas. Essa questão, por exemplo, da violência na periferia, e ela tem um foco, né? Ela acaba atingindo a nossa juventude, a juventude é muito jovem, a juventude negra, né? Sim. É uma coisa, um traço, é um recorte de uma sociedade desigual e que, inclusive, a gente padece, né? Principalmente nesse segmento. Você
do que tem acompanhado, eu me lembro que ano passado houve toda uma luta aí, a partir do trabalho excelente do deputado Renato Rosendo, de um trabalho, né, de um grupo de estudo e tal. Você participou, não foi, Simões, desse momento? Sim, Daquela... eu trabalho, minha área de trabalho mesmo, eu trabalho no Comitê pela Prevenção aos Homicídios na Adolescência, da Assembleia Legislativa, e nós lançamos agora há pouco o relatório 2019.2, e agora nos próximos dias a gente vai estar lançando o relatório sobre o homicídio de meninas, que é um traço dessa epidemia de homicídio no Ceará, é o traço perverso costurado pelo o machismo, né? Então, as meninas morrem de forma mais violenta que os meninos. Então, a gente pesquisou, visitamos quase todas as casas com quase todas as famílias que perderam meninas, adolescentes, e a gente produziu as recomendações, inclusive, ano passado, a gente teve com o Guilherme Sampaio na Assembleia Legislativa, na Câmara Na dos Câmara de Vereadores. Vereadores. E esperamos outro convite, quem sabe do seu mandato também, para apresentar Sim, as recomendações de como prevenir a morte de meninas na adolescência. Não, e foi importante, inclusive, a iniciativa do colega Guilherme, e eu estou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, que é presidida pela companheira de partido, a vereadora Larissa, e agora, um pouco antes, obviamente, que essa situação sanitária atravessou tudo, né? Mas, inclusive, Sim. a gente estava dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a partir da nossa perspectiva, inclusive, querendo levar justamente esse belíssimo e importante trabalho feito a partir desse grupo na Assembleia Legislativa. Mas, na hora que é sobre isso que eu quero incluir. Mas logo que puder, a gente retomar e retomando a normalidade. Mas nessa perspectiva de construção aí do pós-pandemia, né? Você aí, eu vou explorar aí um pouco dessa... Não por acaso você realmente teve essa formação no seminário, de ler sobre isso. Eu queria realmente lhe perguntar, eu tinha, às vezes você tem conversado sobre isso, os padres, a cada domingo, quando colocam a reflexão do Evangelho, eles nos colocam a refletir sobre o momento presente, né? As pessoas estão, inclusive, e é isso que eu queria muito que a gente pudesse também dizer que vai dar. Nós vamos passar por isso. Nós precisamos não sucumbir, a gente precisa estar firme que Gravando, você escutar? movimento de catadores, por exemplo, alguma série de trabalhadores precisam mesmo da solidariedade de outros, e essas redes têm se formado, né? Isso anuncia, sim, quem sabe, um novo tempo onde a gente saia melhor dessa pandemia? Sim. Eu fiz até conversei agora recentemente, Ronivaldo, nesse sentido de que eu tenho observado do lugar que eu estou, né? A gente tem uma iniciativa chamada Ser Ponte Fortaleza, e a partir dessa iniciativa que busca atender famílias chefiadas por mulheres, né, que moram na periferia, então a gente está tentando chegar nessas famílias mais rápido. Mas eu também tenho observado muita gente doando, as pessoas movendo o coração, né, que é muito importante nesse momento. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter sabão para lavar as mãos. Então, é isso. Mas pós-pandemia, essa ajuda, essa solidariedade, ela precisa se expandir
para pautas políticas e estruturais que a gente precisa enfrentar. A brasileiros, para as brasileiras, precisa ser mantida, né? O apoio nutricional para crianças na escola e nas creches precisa ser mantido. As pessoas que estão sem teto, né? Então, essas pessoas precisam ter casa, né? A regularização fundiária, né? Os assentamentos precários, nós temos 834 assentamentos precários em Fortaleza. Então, a gente precisa da urbanização, né? Então, esses temas são muito importantes pós-pandemia e eu espero que as pessoas que estão ajudando com muita solidariedade, elas precisam se engajar também na disputa da cidade. E essa sua reflexão é muito oportuna, porque há pouco você lembrava, gente, estamos na pandemia. E qual é a recomendação? É fique em casa. Você já lembrou que muita gente não tem casa? Como é que fica? Sim. Não fica em casa. E quando eu digo isso, é óbvio que muitas vezes essa desigualdade se revela todo dia. Ela pode até estar saltando aos olhos na pandemia, porque não se isola os sem teto, porque eles não têm uma casa para ficar isolados. Ficamos todos nós na torcida de que esses irmãos que padecem da ausência de um lar possam estar protegidos por Deus para não se contaminarem. Porque, de fato, eles não têm nem como hoje ter um porto seguro para poder... Tem que torcer para o corpo reagir, mas mesmo que o corpo reaja, eles precisariam estar se alimentando bem, estar tomando banho, estar fazendo tudo isso. E a gente, né, tá vendo... Então, muito, muito bem-vinda essa sua memória, essa sua reflexão, porque o novo tempo que possa vir é a gente passar a pandemia e lembrar que a gente precisa estar numa sociedade mais justa. Eu não tenho dúvida, Simões, que Deus nos criou para ser feliz. Deus não teve outro propósito que não esse para a raça humana, né? O nosso livre-arbítrio, às vezes, nos desvia disso, né? Porque ele é maravilhoso, mas todos têm que fazer a sua parte. Essa sociedade, na maneira como ela está estruturada, se revelou a mais cruel. Esse discurso, por exemplo, liberal, já foi neoliberal, mas é o velho liberalismo, que a gente precisa deixar claro, não paga a conta da miséria do povo. Não paga. Por quê? Porque, mais do que nunca, um Estado como o nosso não tem tido capacidade de socorrer os que adoecem. E um Estado que, diga-se de passagem, se dependesse dessa vontade liberal, estaria pior, porque não teria SUS, porque eles não queriam dar nada. Por tudo isso a gente construiu e agora ficou revelado que não é justo. Tantos, são 6 brasileiros que têm a riqueza de 100 milhões. Então, mais do que nunca, um Estado, para socorrer a todos, precisa tributar aqueles que abusivamente têm demais. Então, discutir as grandes fortunas hoje tem a ver com igualdade social. Aliás, se a gente quiser revelar um novo tempo para o país, a gente precisa, como você bem lembrou, debater a renda mínima para todos. Na semana passada, eu tive o privilégio de conversar com o senador, ex-senador Suplicy, e ele lembrava isso, esse debate da renda mínima. Aí eu lembro, conversando com o pastor, pela sua formação, qual é o propósito da palavra de Deus? O que revelou o Cristo entre nós quando se fez homem entre nós? Foi de propagar esses valores. Então, eu não tenho dúvida que a gente precisa, inclusive, apostar nesse novo tempo a partir da preocupação, da solidariedade permanente enquanto tiver crianças abandonadas, da solidariedade necessária com a luta dos que se organizam, né, para poder combater as desigualdades. Você revelava, por exemplo, essa coisa da violência que tem se acometido, e aí, tudo ao mesmo tempo, né, a gente fica lembrando, por exemplo, eu conversando recentemente com as mulheres, por incrível que pareça, né, que coisa absurda, a gente já sabe que os números revelavam que elas
Mas eu não quero, antes disso, da violência, eu queria falar da história da emergência, do auxílio emergencial. O Estado, nessa hora, que precisava socorrer os brasileiros, porque o dinheiro não é dos governantes, não é do Bolsonaro, não é do Camilo, não é do Roberto Cláudio, o dinheiro é do povo e precisa haver socorro. No entanto, o que a gente viu, quase 2 meses para se pagar uma primeira parcela de um auxílio emergencial do dinheiro do povo, né? Isso revela justamente, primeiro, a desigualdade. Segundo, que esses que estão tocando o Estado, como o governo federal, me parece que não tem essa preocupação com a distribuição de uma emergência, né, para todos. Ronivaldo, a política de assistência social, para ela se manter no Brasil, o que é assistência social? É o auxílio funeral, é o Bolsa Família, é quando uma criança precisa de atendimento psicossocial, uma família precisa, vai para o CRAS, vai para o CREAS, né? Então, isso é a política de assistência social. Para ela ser tocada no Brasil, ela precisa de 3 bilhões ano. 3 bilhões. É um troco, gente. Isso, diante do orçamento do governo federal, isso é um troco, é pouquíssimo dinheiro. Então, o governo federal colocou apenas para a política, o SUAS, para tocar o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele colocou apenas 1 bilhão. Mas para socorrer os bancos foram mais de 1 trilhão. Né? O Ministério da Guerra tem também trilhão. Então, como é que para coisas que a gente não precisa, o dinheiro foi tão rápido, e num volume tão grande, né? E de forma tão generosa? E para o povo, a gente precisa lembrar que esse governo só queria dar R$ 200. Né? A vitória foi da oposição, que aumentou para 600. Então, a gente precisa entender que essa não é uma luta ideológica apenas. Essa é uma luta pela vida. E aí todo mundo que tem a compreensão, todo cristão, ele precisa colocar a sua fé à disposição da justiça. Isso não é justo. O povo mais pobre paga mais imposto proporcionalmente e recebe menos do governo. Então, isso precisa parar. Então, a gente precisa colocar a nossa fé não nas pessoas, a gente precisa colocar a nossa fé na vida. Né? Na vida é enfrentar os acumuladores de dinheiro, os acumuladores de terra, os acumuladores de casa. A gente precisa enfrentar essas pessoas para que a gente tenha justiça nesse país. E a gente precisa lembrar a máxima evangélica que diz que a paz é fruto da justiça. Sem justiça, não vai ter paz nesse país. A professora Camila, eu estava agora querendo aqui ler, mas olha, me perdoe, às vezes, até com óculos a gente... Mas a Camila estava fazendo um comentário bem grande sobre esse quadro de desigualdade. Ela estava lembrando que o pobre, mais do que nunca, ele se desampara do Estado que não o atende, né, da sociedade que o exclui. Ela estava aqui fazendo um comentário que eu queria ter lido, mas saiu da tela. Mas obrigada aí, Camila. Eu aproveito para saudar também a Fátima Ionara, a Marília Rodrigues, o Roberto Gomes, que apareceu aí há pouco, o Evangelista, o Evangelista dado Bom Jardim presente. Bom Jardim presente, aliás, Bom Jardim presente, revista ao fascismo, né? Sim. Quem está aqui, a Kelly é uma companheira valorosa da luta ali na Vila Velha. Simone, a gente tem... eu sou muito otimista, naturalmente. Eu quero sempre achar que a gente vai sempre melhorar, né? Às vezes eu digo isso porque é um traço pessoal, mas eu não quero deixar de lembrar que algumas coisas a gente precisa, por exemplo, enfrentar, como a injustiça, a desigualdade e tal. Não basta só a gente perseverar por perseverar, né? Mas falando agora do mundo como um todo, né? Porque está aí, está revelado como será o mundo, hein? A partir de agora. Não que a gente vá ser romance, não estou falando de ser uma vida romanceada, não. Até
Mas eu acho que foi uma sacudida, né? Uma sacudida no todo, né? Para a gente pensar em muita coisa. Você acha também, você tem essa sensação? É. Ô, Nivaldo, até um tempo atrás, eu não sou muito antiga, eu tenho 43 anos. Mas eu lembro que a gente discutia a jornada de trabalho. Até bem pouco tempo atrás, a gente queria a redução da jornada de trabalho. E a pandemia veio revelar que a jornada de trabalho ela pode ser reduzida, né? Tá dizendo aí, a gente precisa de mais tempo para cuidar dos nossos, a gente precisa de mais tempo para se cuidar. Então, pautas como a redução da jornada de trabalho, pautas como o acompanhamento dos filhos pelos pais. Os pais precisam de tempo para cuidar dos seus filhos. Os pais agora não sabem ensinar a tarefa dos filhos porque estão desatualizados, né? Então, essas pautas que antes a gente achava que era... não, essas pautas voltaram para validar de que o mundo neoliberal ele não sustenta a humanidade e nem a humanidade pode sustentar o sistema neoliberal. O planeta não aguenta, né? Então a gente vê aqui, saiu, o Demir Túlio fez um trabalho primoroso com o Gabriel ali no Parque do Cocó, mostrando como a natureza reage a 50 dias com o parque fechado. A coisa maravilhosa, a natureza voltando, né? Olha aí. Então, o mundo pós-pandemia não pode ser o mesmo de antes da pandemia. As relações pós-pandemia não podem ser as mesmas. Por quê? Porque o mundo e a vida não sustentam. A pandemia mostrou que esse sistema não nos serve para a nossa existência e é prejudicial também ao planeta. Então, eu espero que no pós-pandemia a gente possa estar junto numa grande frente ecossocialista, discutindo também jornada de trabalho, discutindo também o papel das mulheres, de como nós vamos enfrentar o machismo estrutural, porque as mulheres na pandemia ficaram com os mais braços dentro de casa e com menos ajuda dentro de casa. Como pode isso? Né? Então a gente vai precisar discutir todas essas pautas, porque é herança do mundo antigo. Pois vamos, inclusive, agora você fez essa fala também sobre o trabalho em casa. Eu conversei tanto com a deputada Augusta, um dia desse, conversei também com a deputada Isolda Dantas, que é do Rio Grande do Norte, e elas falando a pandemia e a luta das mulheres, né? Você falava agora, também lembrando, de mudança de hábito, né? A divisão, por exemplo, de tarefas domésticas, que não pode ser só o papel da mulher. Mais do que nunca a gente vê, por exemplo, a minha companheira e estamos em casa, que é justo, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente trazendo para si algumas tarefas, o patriarcado foi tão forte que é natural a gente ver que ela acaba ficando com mais atribuições. Há um aumento do trabalho doméstico nesse momento da pandemia sobre as mulheres, né? Sim. Porque os homens em casa devem dar mais trabalho, devem sujar mais, e se não houver esse partilhamento de mudança de conduta, nossa, você sobrecarrega. Eu me lembro também que, conversando com as mulheres, infelizmente, os dados sempre revelaram que muitas vezes o lar, que é para o posto seguro das mulheres, às vezes é o ambiente onde mais se pratica a violência contra as mulheres. Você, que é um pesquisador do laboratório de conflitualidade e violência, também deve ter essas informações. E aí algumas pessoas, eu me lembro como esse governo federal, lamentavelmente, tem jogado na falta de bom senso, né? Porque eu me lembro que a Damares só faltava dizer que não era bom ter o isolamento porque as mulheres estariam mais vulneráveis. As mulheres sempre estiveram vulneráveis a uma pandemia, porque a violência contra a mulher é quase que uma pandemia também, por uma série de questões que não se enfrenta, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria também agora, você como pesquisador, falasse um pouco dessa circunstância da mulher. Você tem também se deparado com
quando eu penso assim, mas é para reflexão. Paulo. A internet falhou um Pronto? pouquinho, mas falei. A, a gente tem um governo, principalmente a nível federal, ele é um governo da morte, né? O Ministério de Direitos Humanos capita os direitos humanos, inclusive analisar ele como categoria, porque ele não diz absolutamente nada. Eu acho que a gente, quanto sociedade, a gente tem um papel de repensar as relações, não é? À luz de uma proteção. Então, além da violência física, né, emocional que as mulheres estão sujeitas nesse tempo de pandemia, há também uma demanda de uma atenção emocional muito maior. Né? Então, isso também sobrecarrega. Então, pensar as relações a partir disso, mecanismos de proteção, mecanismos de denúncia e de responsabilização, né, para casos de violência, a gente precisa de uma rede. E com tarefa, precisa de denúncia e de responsabilização, e do outro lado a sociedade fazendo esse debate. Ó, você ficou. Eu escutei o final da frase, mas a internet começa a querer atrapalhar. Ainda bem que não atrapalhou, porque nós já estamos com 40 minutos de live. Óbvio Uhum. que nossa live é essa perspectiva, 50 minutos. No limite, a gente é gongado em 1 hora pelo Instagram, mas estamos bem aqui. Inclusive, estava aqui vendo o comentário, né, e a nossa live é livre, né? Eu vi agora que com certeza uma senhorita, que eu não vi aqui o nome, fazendo aí, acho que incomodada com o comentário que o pastor fez sobre o governo Bolsonaro. Primeiro que a democracia permite isso, que ela se defende, se manifeste. Agora, eu não tenho dúvida, né, que nós estamos falando desse país maravilhoso que é o Brasil, de um povo trabalhador, de um povo maravilhoso e que com certeza o Bolsonaro não representa a maioria desse povo. São 57 milhões que votaram nele num dos contextos mais complexos que já houve da nossa eleição, né? Infelizmente, de muita desilusão. E agora já se revelou. Na verdade, não tem novidade. É um governo antipovo. Essa lorota que há pouco a colega falava aí, do combate à corrupção, que história. O presidente, a vida toda, fez o que pior se pratica. Sabe aquela coisa de você roubar assessor? O político que rouba assessor é o que ele sempre fez, de se apropriar do salário. Aí, óbvio que hoje em dia, há quem diga que ele, e aí eu estou falando para essa seguidora dele, né? Minha amiga, ele não era dos grandes esquemas, porque ele sempre foi, inclusive, muito do baixo clero por pura incapacidade, né? Aí se tornou presidente do país e vamos para frente, mas vamos se percebendo como nação. Esse país não merece, com o povo que tem, um governo que tem, inclusive, apostado na falta de bom senso para entender. O dano econômico dessa pandemia vai causar, já causou no mundo todo, e aqui não vai ser diferente.
Uhum. A postura genocida deste governo irresponsável, desse vagabundo que preside o país, infelizmente, aí eu estou adjetivando vagabundo das posturas dele, mas como líder, justamente ele não tem colaborado em nada no sentido de enfrentar realmente a pandemia. E sobre isso eu já quero propor que a gente possa ir concluindo. Uhum. Eu quero sua opinião sobre isso. Não é? Algumas pessoas, inclusive as pessoas mais comuns, dizem, não, mas essa questão da economia, né? Nós vamos agora Uhum. mesmo, e aí eu aproveito para lhe dar essa opinião, nós vamos entrar na fase das reaberturas, né? No tempo, Uhum. que eu acho que é o tempo certo, que a curva começa a se controlar. Mas, Uhum. efetivamente, você particularmente vem dessa polêmica de alguns que dizem que a economia que é importante, a saúde é que é importante. Como é que você tem falado sobre isso? É, primeiro, Ronivaldo, eu acho que a gente tem outras formas, por exemplo, outros países que já passaram, a gente precisa aprender, ter humildade para aprender. Outros países que já passaram pela pandemia reabriram e agora estão fechando novamente. Então a gente não pode subestimar um vírus com a alta capacidade de transmissão como é o coronavírus. E a gente precisa também de estrutura de Estado, né? A gente precisa de estrutura. Então, eu penso que nós não voltaremos até a vida que a gente tinha antes. Isso, para mim, está muito nítido. E também está muito nítido que a gente vai precisar de mais Estado, né? A gente vai precisar de mais Estado. Então, as pessoas precisam entender que, por exemplo, quando outras formas de comércio, outras formas de atendimento, outras formas de economia são possíveis. Olha, você tão bem quanto eu conhece a economia solidária, que a gente defendeu há tanto tempo. Outras formas de produção, né? Então a gente precisa olhar para o mundo de trabalho que me explora 44 horas semanais por um salário muito pequeno. Eu não quero mais pagar caro pelo ônibus com a qualidade que o Sim de ônibus oferece para os fortalezenses com o preço que oferece. Então, essas coisas, elas vão mudando. E, gente, o Paulo Freire tinha uma frase que eu acho ela fantástica. Paulo Freire dizia o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo, né? Então, se o mundo está sendo, ele está aí para a gente mudá-lo, transformá-lo, né? Naquilo que nos produza vida, que nos possa trazer pulsão de vida. Então, eu avalio que nós devemos retornar paulatinamente, né, com muito cuidado, mas a gente vai precisar de mais Estado. E é mais Estado, e eu estou achando que existe uma oportunidade da gente dar uma olhada para a saúde, mas é a saúde, cara, a gente teve favelas e tem isso consolidado, experiência consolidada de favelas que fecharam com atendimento básico às pessoas e diminuíram a curva do coronavírus. Né? Com atendimento básico. Aquela história do posto de saúde funcionando, do médico de saúde da família, programa de saúde da família. Então, a saída é por aí. Então, a saída é com Uhum. mais Estado, a saída é com mais participação e a saída também é com mais criatividade. Olha, quero fechar só para concordar com você e ilustrar que o que Uhum. salvou a gente é eles não terem desmontado o SUS. Porque ficou muito claro que a única coisa que faltou ao SUS agora foi o dinheiro, o Uhum. investimento. Por quê? Porque Uhum. nós fomos capazes de dizer que o Estado precisa estar presente num território como o Brasil, com 5.570 cidades, você ter lá um sistema que aponta uma unidade básica, um profissional de saúde. Isso é um Uhum. desenho que a gente pode se orgulhar de ter construído. E falta Uhum. justamente o Estado investindo, o recurso chegando. É com essa análise que eu quero, inclusive, apontar que a gente vai sim viver um novo. Sim.
tem novidade, gente. O governo Bolsonaro tem um lado. É o lado dos poderosos e dos ricos que sempre se locupletaram. Onde é que ele sempre esteve? Lambendo botas do governo militar, que representou os ricos, dos governos. Tem nada de novidade. 28 anos que esse elemento, que esse sujeito esteve, ele sempre teve um lado. E não vai ser um governo que vai apostar. Aí o que o Guedes revelava. Também em apostar como o ministro dele e o do meio ambiente em fazer o mal para a natureza, o outro em fazer o mal para pequenas empresas. Então, você que está aí torcendo por esse governo, não se iluda. Se você for realmente um dos ricos desse país, ele é o seu governo. Mas se não, deixe de ser iludido. Pense numa perspectiva de que o Estado precisa socorrer a todos. E os governos, quando estão lá, é para representar justamente isso. Cris Simões, um prazer imenso poder conversar com você. Fico muito contente e agradeço. Sei que quem nos acompanhou aqui não deu para mim dar um alô para todo mundo, mas estamos muito felizes. Muito obrigado pela sua participação, por suas reflexões, por suas palavras. Com você, a sua despedida, meu lindo. Tá certo. Então, gente, eu queria pedir a vocês, né? Vá lá na página do Serponte Fortaleza, no Instagram, aqui no Instagram, dê lá uma curtida, vê o nosso relatório de impacto, a gente está sempre produzindo informações lá, mas acima de tudo eu queria convocar você para duas questões, que para mim são fundamentais. Primeiro, manter a capacidade de sentir ativa. Você precisa sentir como os outros sentem. Então, uma capacidade de empatia, de se importar com os outros. A segunda coisa que eu queria lhe convocar é para pensar como será o Estado brasileiro, o Brasil depois disso, o Ceará depois disso. Voltar para o mesmo lugar que a gente estava. Então, a gente precisa de outra cidade, a gente precisa de casa para quem precisa, a gente precisa enfrentar os sonegadores de IPTU de Fortaleza, Ronivaldo, e eu dar você coragem para isso lá na Câmara dos vereadores para fazer isso. Então a gente precisa de uma outra cidade. Quem vai construir essa outra cidade? Eu e você que tem... Todos nós que temos na perspectiva um mundo melhor, mais justo e igual. Muito obrigado. Sim. Boa noite. Beijo grande no seu coração, a sua obrigado. família. Um abraço para